Então tem duas coisas que eu quero falar ainda sobre o medo, que é, primeiro, o medo ele faz você associar o mercado em si como uma ameaça dentro do seu ambiente mental. Ou seja, o mercado, a movimentação de preço é uma ameaça, quando um candle fecha é uma ameaça, o fluxo de ordem é uma ameaça. Por quê? Porque a sua mente já está dolorida com o mercado, quem tem tempo de mercado sabe que o mercado causa dores e ele acaba associando essas dores com a sua situação, o estímulo que está recebendo externo. Então você está vendo o gráfico se formando, o cérebro já sabe que quando aquilo acontece ele causa dores emocionais, então ele associa aquilo com dor. Isso por quê? Por causa do medo. Então tem muita gente que quando o mercado está indo a favor, a pessoa identifica aquilo como uma ameaça, sai mais cedo. Então quem causa essa sensação de que o mercado é uma ameaça, a movimentação de preço é uma ameaça, é o medo. A segunda coisa do medo é que o medo faz com que a sua mente busque justificativas para defender alguma coisa contrária do que o mercado está fazendo. Então, por exemplo, se acreditou na compra, comprou, você acha que vai subir. De repente o mercado começa a vir contra, aí começam a vir os medos. O medo de estar errado, o medo de perder dinheiro, o medo de tomar stop e qualquer outro tipo de medo. E aí a sua mente vai começar racionalmente a trazer justificativas para acreditar no contrário. Então assim, o mercado está caindo, formou um novo fundo, e aí você fica, não, mas é só uma correção, não, mas tem que corrigir até tal do Fibonacci, mas tem que não sei o que, vai ter que buscar a média tal, aí nem tinha média no gráfico, você vai lá e põe a média para ver a hora que o preço vai chegar lá. Então assim, o medo ele bloqueia a gente ter uma leitura fria do mercado, uma leitura real do mercado, e faz com que a gente fique buscando justificativas em alguma coisa que o mercado não está mostrando para a gente. E essas justificativas elas vão acabando trazendo prejuízos para a gente. Então se a gente conseguir colocar o medo no lugar dele, trabalhar numa outra forma mental, que eu vou falar em seguida, a gente consegue ficar mais pautado no mercado como uma probabilidade e trabalhar em cima da vantagem e identificar os verdadeiros sinais, os sinais reais que o mercado está apresentando para a gente. Então a gente dá um reset na nossa mente, naquela crença de que ia subir e tal, a gente dá um reset no medo que a gente tem do mercado vir contra a nossa operação, e a gente consegue analisar se realmente o mercado está formando um novo padrão que identifica que ele está vindo contra a gente sai mais cedo, sai no momento correto que a vantagem mandava, e aí cortou o prejuízo, bora para frente, continuar com a consistência. E agora eu quero falar da última condição do medo, que é, nós somos seres humanos. E todo ser humano, inclusive toda a vida humana, o que garantiu a sobrevivência de muitas espécies é o medo em si. Então o medo está ligado com a sobrevivência, está ligado com a autopreservação, entre outros fatores. Então se você é um ser humano, você tem medo, você sente medo. O nosso cérebro ele é passivo de estados mentais. Então você está aqui, está tudo bem, de repente acontece alguma coisa, você é jogado dentro de um estado mental. E esse estado mental ele é uma consequência de liberação de hormônios, entre outras coisas. Então são reações bioquímicas do cérebro. E aí quando o cérebro libera aquele determinado hormônio, você inteiro entra num outro estado. Inclusive pode mudar a sua fisiologia, um novo estado mental que você acabou sendo jogado dentro. Ou seja, nós somos de forma passiva colocados dentro de condições mentais. E o medo, como ele é inato do ser humano, ele é inerente ao ser humano, muitas vezes nós não controlamos essa situação. E a gente é colocado dentro do medo porque a gente recebeu um estímulo, aquele estímulo é identificado como uma ameaça, já que é uma ameaça tem que surgir o medo para poder existir a preservação, e a gente acaba ficando travado. Esse medo que veio do lado emocional, que antecede o racional, ele bloqueia toda a parte racional, que não faz com que consigamos buscar soluções inteligentes para o cenário que é apresentado. Então toda essa condição acaba sabotando a gente no mercado financeiro. Boa, o que a gente precisa fazer então? A gente precisa ter uma forma lógica de trabalhar dentro disso, ou seja, já que liberações hormonais, entre outras coisas, determinam nossos estados mentais, a gente não precisa participar disso só da forma passiva. A gente pode trabalhar dentro disso de forma ativa, ou seja, nós buscarmos estados mentais desejados para o nosso dia de operação, para o nosso momento antes da operação, para durante as operações e para o depois das operações. Isso é muito importante. Então, por exemplo, o medo ele é uma emoção, a emoção antecede a razão.
é dever da razão gerir a emoção, porque a emoção ela não é autogerida. Ela simplesmente recebe um estímulo e vai causar uma sensação. Ela não tem algo que vai gerindo, que pensa, pô, mas será que isso vale a pena? Isso vai me fazer bem? Isso vai alguma... Ela não tem esse tipo de situação, ela não tem parâmetros, ela não tem outras condições. Quem traz esses parâmetros é a nosso racional. Por isso que tem muito animal que é instintivo, ele não para pensar se aquilo tá bom, tá ruim, se vai ser legal ou não. Simplesmente ele executa um instinto. Agora, nós como seres humanos, o nosso racional, ele tem que gerir a parte emocional. E como que a gente faz isso? Por exemplo, o medo, ele é uma emoção, ele vai aflorar. Então a gente tem que buscar o que é contrário do medo, por exemplo, a coragem. Nós temos que nos revestirmos da emoção da coragem para a gente conseguir combater o medo. E coragem do quê? Coragem de executar o seu plano de operações corretamente, o seu trade system. Comprometimento em fazer o que você determinou. Ou seja, você antes de sentir medo, antes de já ser jogado dentro da situação do medo, você antes de operar, você tem que se revestir, você tem que sentir aquela coragem, sentir uma determinação de que você vai realmente executar da forma correta, sente o sentimento aflorando, sente aquilo vindo, aquela determinação de pensar, não, hoje eu vou fazer o que é correto, hoje eu vou abrir a operação que tiver que abrir, hoje eu não vou movimentar stop, hoje eu não vou cometer erros. E aí você está constantemente durante o dia operacional monitorando o seu estado emocional e monitorando o seu estado racional também, para ele sempre estar gerindo a parte emocional. Se você dá uma brecha, se você fraqueja nisso, um estímulo que vai vir de fora vai acabar causando aquela consequência emocional, hormonal no cérebro, e aí você, dentro daquilo, é muito mais difícil sair do que quanto é fácil você se revestir e se prevenir de não entrar naquilo. Então é assim, né? Na vida tudo é assim, o medo está presente em todo mundo, então muitas pessoas entram num estado de conforto, numa zona de conforto e vivem aquela vidinha deles lá tete a tete. Agora, tem muita gente que, em vez de vivenciar esse medo constante, essa zona de conforto constante, a pessoa busca uma coragem, ela busca algo a mais, e ela busca empreender, ela busca virar um trader, de estudar até conseguir. Essa coragem que a gente traz na vida, são os grandes momentos que a gente consegue subir degraus, seja na parte financeira, seja na parte profissional, seja na parte familiar, num desenvolvimento pessoal como um todo. Então é o seguinte, o medo ele é inerente, você vai sentir querendo ou não. Agora a coragem é o fator que determina se você vai ter grandes sucessos na vida ou não. E a coragem, o medo é passivo, vai aparecer. A coragem é uma força ativa. A determinação, o comprometimento e a realização do comprometimento é uma força ativa. Está aí a justiça, inclusive, do mundo. Quem planta, quem vai lá e semeia a terra, e ara a terra, depois semeia e planta e colhe e planta e joga água e aduba e vai cuidando. Quem tem essa iniciativa, ou seja, quem sai da passividade do medo e vai para a parte ativa da execução, da coragem, da determinação, do comprometimento, quem tem essa capacidade de realização, essa busca, é quem consegue alcançar novos patamares. E isso no mercado financeiro é uma exigência, é uma necessidade ter essa maturidade, ter essa dedicação, ter essa intenção. Então, quero deixar muito importante aqui essa mensagem eu vou falar isso mais para frente, inclusive os meios dinâmicos de alcançar isso, mas o medo ele é inerente, ele é o grande causador de erros no mercado financeiro, é o medo. O que temos que fazer com medo? Eu não vou mais sentir medo nunca mais? Não, pelo contrário, você sempre vai sentir medo, isso faz parte de você como um ser humano. Então o que você tem que fazer? Você tem que se revestir, você tem que levar o seu ambiente mental ao estado de disciplina, ao estado de determinação, ao estado de comprometimento, ao estado de coragem. Revestido dessa emoção, desse calor interno, você vai conseguir abafar o medo e trabalhar sempre racionalmente e emocionalmente também alinhado, no sentido de conseguir executar corretamente suas operações. É isso.